cósmico universal, também denominado Chi, Prana, Ki e outras denominações aí conhecidas, é o que constitui os corpos e tudo que existe. Então, aquela matéria primordial, aquele segundo princípio, aquela matéria elementar, né, é justamente a matéria-prima que forma tudo que existe, inclusive os corpos, todos os corpos. Os corpos são matéria. Os corpos mais sutis também são matéria, só que são matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria muito, muito mais sutilizada e em gradações cada vez maiores, até chegar ali no corpo átmico, que é uma matéria muito, muito, muito sutil. O fluido cósmico universal pode sofrer variadas modificações. Isso significa que toda essa matéria elementar ela vai sendo modificada conforme encontra condições que a modifiquem, que a transformem, né? E quanto mais sutil for essa matéria, mais propriedades ela tem, mais possibilidades ela tem e maior condição energética ela possui. Tá? Então, um corpo átmico, por exemplo, ele é um corpo com infinitas possibilidades. Existem nele grandes propriedades, condições, possibilidades, diferentemente de um corpo físico. Até o corpo astral, podemos dizer aqui, podemos diferenciar um corpo astral de um corpo físico. Quando a gente faz essa diferenciação, a gente percebe como são diferentes as possibilidades. Então, por exemplo, no plano astral, nós temos condições que nós não temos no plano físico. No plano astral, por exemplo, uma consciência munida ali se manifestando ali com o seu corpo astral, pode volitar. Aqui no plano material, no plano físico, nós não temos condições de volitar, né? No corpo astral, uma consciência munida com seu corpo astral, manifestando-se com ele, pode atravessar paredes nesse plano. Pode estar onde deseja, só de pensar. Quando ela pensa, ela já está num plano que ela deseja. Aqui nós não podemos, nós precisamos de veículos de locomoção para estarmos em longas distâncias. Né? Um corpo astral, ele não precisa de um veículo de locomoção para estar em locais distantes. Se ele quiser, ele já está lá. Basta que ele queira. Existem uma série de possibilidades no plano astral que não existe no plano físico e material. Tá? Então, quando eu digo que quanto mais puro for o fluido cósmico universal ali, mais possibilidades ele tem, está dentro dessa mesma analogia aí, né? Dentro dessa mesma ideia. Né? Quanto mais puro for o fluido cósmico universal, essa matéria elementar, esse Chi, esse prana, então quanto mais isso for sutil, ele está com todas as suas possibilidades e propriedades ali. Agora, quanto mais modificado ele for, menos possibilidades, menos condições ele terá. Tá? Mais limitado ele será. No plano mais sutil, é a mesma coisa de menos modificações, maiores propriedades apresenta. Então, quanto mais o plano for sutil, menos modificações e maiores propriedades ele apresenta. Então, quanto menos modificado, maiores propriedades. Quanto mais sutil, menos modificações, mais propriedades. Parte desse princípio. Aí eu coloquei aqui um exemplo do azeite de oliva, né? Se consumido in natura, terá mais propriedades importantes para a saúde, certo? Se ele for consumido in natural ali. Se sofrer modificações ao ser submetido ao fogo, por exemplo, perderá cada vez mais suas propriedades benéficas. Então, eu usei aqui o azeite de oliva para deixar isso de uma forma mais visível para nós, né? Esses conceitos que são bem abstratos, não é? Mas que é possível que a gente compreenda dentro de todo esse estudo. Reforçando o que eu falei agora há pouco,
Vamos então fazer uma correlação com o fluido cósmico universal, que é a matéria elemental que tudo gera, né? Com os corpos. Reforçando o que eu falei agora há pouco, um corpo, quanto mais modificações ele sofre, mais denso ele é, como, por exemplo, o corpo físico. Tá? E quanto mais denso for esse corpo, menores são as propriedades, ou seja, ele é menos flexível. Ele tem menos possibilidades de atuação. Quanto menos modificações ele sofre, né, esse fluido que o compõe sofre, mais sutil ele vai ser, que é o caso do corpo astral. Então, mais sutil, maiores as propriedades que possui esse corpo, portanto, ele é mais flexível. Então, para exemplificar isso, podemos pensar no plano físico material, que é esse em que nós nos manifestamos, e o plano astral. No plano astral, uma consciência que se manifeste ali, ela pode pensar em estar num local que seja longe e só de pensar ela já vai estar lá. No corpo físico e no plano físico, nós não conseguimos estar num local distante apenas pensando. Pensei, já estou lá. Não existe isso. Nós temos que usar um veículo de locomoção, não é? Para estarmos, por exemplo, num outro país. Um corpo astral pode, por exemplo, levitar. Ele tem essa possibilidade. Um corpo físico, ele não consegue levitar, porque ele é mais limitado, ele não tem essa possibilidade. Vamos dar outro exemplo. Uma pessoa muito bonita, aqui no plano material, plano físico, muito linda, mas muito cruel. Uma pessoa muito cruel. No plano astral, essa pessoa, que é muito bonita aqui, porém cruel, ela vai se apresentar de outra forma lá. Por quê? Ela vai se apresentar de acordo com o que ela sente e pensa. Então, naturalmente, a aparência dessa pessoa vai estar bem de acordo com aquilo que ela traz em sua consciência, que não vai ser aquela beleza toda. Agora, no plano astral, uma consciência pode plasmar a imagem que ela deseja plasmar, que ela sente de plasmar. Ali ela pode. Aqui no plano material e físico, nós não podemos mudar a nossa aparência conforme a gente pensa e sente. Porém, se a gente fica muito presos a ideias e a sentimentos negativos, por exemplo, ou positivos ou produtivos, nós também vamos aos poucos modificando a nossa aparência aqui. Então, o corpo físico, bem lentamente, ele vai se moldando conforme a gente sente ou pensa. Por isso que muitas pessoas olham para pessoas já idosas e dizem, nossa, como essa pessoa é bonita. Porque ela gera isso no corpo físico. O corpo físico vai acompanhando lentamente o que essa consciência traz. Só que existe muita limitação até nisso, não é? Existe muita limitação. Porque o corpo físico, ele é realmente muito mais limitado, porque para ele chegar a ser denso desse jeito, ele precisou sofrer muitas modificações. Esse fluido cósmico que gerou os corpos, até gerar um corpo físico, ela precisou sofrer muitas modificações. Tá? Então, isso causa uma maior ou menor flexibilidade e possibilidades desse corpo atuar, né? Que são as condições necessárias que ele precisa ter para atuar em determinados planos. Então, da mesma forma que os corpos possuem essas propriedades e essas possibilidades, né? E esse nível vibratório energético, os planos também têm. Os planos também têm para oferecer para essa consciência que se manifesta num corpo astral, por exemplo, essa condição de se manifestar com todas essas possibilidades. E isso eu estou falando de plano astral, eu não falei ainda de um plano mental, por exemplo, de um plano búdico, eu não falei sobre os planos mais sutis. Então, em cada um desses planos, haverá a condição específica e necessária para que a consciência se manifeste com o seu corpo adequado ali naquele plano. E as possibilidades serão muito, muito, muito infinitamente maiores. Né? Então, nós estamos aqui, na verdade, como se estivéssemos dentro de um escafandro. Né? A gente
ponho esse escafandro, que é o corpo físico, e a gente vai nadar, vai lá para o mar nadar. A gente não sente a água como ela realmente é. A gente não sente o que a gente poderia sentir estando nadando só com o corpo e não com um escafandro. Né? Então, o corpo físico é como se fosse essa capa que entorpecesse os nossos sentidos maiores, né? Todas as nossas possibilidades de sentir. No plano astral, as sensações são muito mais fortes. O que a gente sente é muito maior, é muito mais significativo do que aqui no plano físico e material, tá? Porque lá existe maior flexibilidade naquele plano. Concluindo, os planos em estudo são 7 esferas concêntricas que possuem propriedades específicas e que se interpenetram ao mesmo tempo que se separam. Então, os planos, eles estão interpenetrados, estão todos como se fossem um, só que eles se separam ao mesmo tempo que eles se interpenetram. E eles se separam por quê? Porque eles possuem níveis vibratórios diferentes. Como nós estamos todos dentro desses planos, né? E nós estamos todos interpenetrados aí com esses planos. Ao mesmo tempo que eu estou no plano astral, eu estou no plano mental, no plano físico, no plano mental, eu estou em todos os planos. Então, nesse momento que eu estou aqui, eu estou no plano físico, mas eu também estou no plano astral, no plano mental, em todos os outros planos. Estão acontecendo as coisas aqui, não estão acontecendo em outro lugar. Lembra que eu falei que não é um lugar? Os planos, eles vibram energeticamente. E por isso existe a possibilidade de estarmos em um plano agora e, ao mesmo tempo, estarmos no outro plano. Nós podemos fazer, por exemplo, práticas e entrar num estado alterado de consciência e irmos experienciar num outro plano. Por exemplo, quando dormimos, nós acabamos saindo desse corpo físico, né, nos afastando do corpo físico, e muitas vezes nós vamos atuar de alguma forma no plano astral. E lá a gente vai se manifestar com o corpo astral, nesse outro plano que é o astral. Não é? Então, os próprios amparadores espirituais, que são os mentores ou guias, né? Aqueles seres, consciências extrafísicas, que nos ajudam, que nos acompanham, muitas vezes eles até nos levam para outros planos para aprender coisas, para vivenciar coisas. E para que quando a gente volte ao corpo físico, nós tenhamos, então, essa experiência no nosso ser. Nós fomos aprender em algum outro plano. Então, nós podemos fazer isso. Por quê? Porque todos esses planos estão aqui agora. E porque nós temos as condições, que são os corpos. Os corpos, da mesma forma que os planos, estão todos interpenetrados em nós, da mesma forma. Então, se eu durmo e a minha consciência se afasta do corpo físico, ela vai para onde? Para o próximo plano, que é o plano astral. Com o estudo que nós vamos fazer, eu vou explicar sobre o plano etérico. Tá? O plano etérico, ele não vai ser um plano que a gente vai vivenciar ali. Não vai ser, porque ele está muito atrelado ao plano físico. Ele basicamente é um plano físico, só que mais sutil, de um nível mais sutil. Então, quando a gente fala em experienciar num outro plano, o próximo plano que a gente vai experienciar vai ser no plano astral, do plano físico para o plano astral. Esse é o próximo plano que a gente vai experienciar, que a gente vai se manifestar, né, de forma consciente ou não. A grande maioria das pessoas não tem consciência quando se manifesta em outros planos. Quando fazemos alguma prática bioenergética, por exemplo, podemos nos manifestar ou sentir as energias de um outro plano. Nós podemos também sentir isso, vivenciar isso naquele momento. Mas isso também vai ficar para os estudos mais adiante. Por hora, basta que nós tenhamos tudo isso que foi falado aqui
na nossa mente, que a gente vá administrando esses conceitos, esses conhecimentos, porque eles vão ser muito úteis para que a gente vá entendendo o que se segue. Então, eu termino essa aula por aqui.